Eu sou Carla Alvarenga, sou cirurgiã dentista já há 24 anos. Estou à frente de uma rede de clínicas aqui na região de Campinas. O tema dessa aula de hoje é: quem é o seu cliente? Por que é tão importante saber quem é o seu cliente? Por que é importante definir isso? Se você ainda não sabe, precisa saber, precisa definir, tem que conhecer. Isso vai te levar com muito mais rapidez, com muito mais segurança e eficiência até ser uma referência na sua área, na sua região, até alcançar o seu 25 em 1, que é esse faturamento de 25 mil por mês por cadeira odontológica no seu consultório. Esse é um passo fundamental e um dos primeiros que você deve dar dentro do seu consultório. Será que quem você atende hoje no seu consultório é quem você gostaria de atender? Será que o público que entra lá, o público socioeconômico, o público, se for pensar em faixa etária, será que o público que a maior parte dos pacientes que entram no seu consultório, que são atendidos por você, será que são realmente quem você gostaria que estivesse entrando ali? Por que eu falo isso? Porque eu vejo muitos dentistas que falam assim para mim: Carla, eu tenho especialização em endo, mas hoje eu estou atendendo muita criança, fazendo bastante odontopediatria, mas a minha especialidade é endo e eu sempre quis ter um consultório focado na endo. Ou seja, essa dentista não está atendendo o público que ela gostaria. E esse é um dos pontos importantes, um dos equívocos que muitas vezes o dentista comete, é de fazer vários cursos em áreas distintas, muitas vezes cursos de especialização, em áreas que não são complementares dentro da odontologia e que precisam de públicos diferentes para serem atendidos ali, para que esse dentista coloque em prática aquela especialização que ele fez, aquele curso que ele fez. Por exemplo, um cirurgião dentista que faz ortodontia e que faz endodontia, por exemplo, ele é ortodontista e endodontista. Será que essas duas especialidades são complementares? Será que quando esse dentista for fazer uma divulgação, for buscar um posicionamento nas redes sociais, por exemplo, o que é que vai divulgar ali dentro? Vai falar com pessoas diferentes? Provavelmente sim. Então existem especialidades complementares e especialidades que não são complementares. E aí esse é um problema quando o cirurgião dentista não tem definido quem é o seu cliente, quem ele quer atrair, em qual área, em qual especialidade ou qual classe socioeconômica esses clientes estão. Ou seja, ter um posicionamento em relação a que tipo de cliente quer no seu consultório. Esse é um problema. E aí acaba sendo visto como um generalista, aquele cirurgião dentista que faz de tudo um pouco. Não é visto como uma referência numa área específica, ou aquela clínica não é vista como destacada da concorrência naquele nicho socioeconômico específico, porque você pode ter uma clínica com várias especialidades ali dentro e ser visto como uma referência, sim, mas é preciso que você defina quem é o seu cliente, quem é o cliente aqui, o público-alvo, a persona dessa clínica. Primeiro, é importante definir, ter bem claro quem é o seu paciente, quem é o seu cliente. O que é o cliente? Quem é o cliente? O cliente é aquele que fecha o tratamento com você. É aquele que é o responsável pelo pagamento do tratamento. E o paciente é aquele que recebe o tratamento. Em muitos casos, o seu cliente é também o seu paciente, mas em outros casos não. Em casos de odontopediatria, por exemplo, o cliente é a mãe ou o pai, geralmente o responsável, e o paciente é a criança.
em casos de ortopedia, de ortodontia também, né, em que vem o adolescente ser atendido, ser tratado. Quem é o cliente? É o pai ou a mãe, tá? É o responsável. Então isso é importante a gente definir, porque quando a gente pensa em quem é o seu cliente, a gente vai definir o cliente. Vai pensar sempre no cliente, que é ele quem toma a decisão de fechar o tratamento com o dentista ou não, ok? Qual é a maneira errada de lidar com isso? É o dentista não buscar, não ter esse conhecimento de quão importante é saber quem é o cliente dele. É abrir o consultório para quem quiser entrar e atender em qualquer especialidade. Ah, Carla, mas eu não posso recusar atender um paciente. Não, claro que não, e eu não estou falando disso aqui. Mas quando você se prepara, quando você planeja o seu atendimento, quando você planeja toda a sua localização, o seu acesso para o público certo, para aquelas pessoas que você quer no seu consultório, você tem um resultado muito melhor. E eu diria mais rápido também. É um retorno financeiro no seu consultório. Um posicionamento, você se posicionar como o ortodontista, mesmo que você faça também clínica geral. Mas você vai atrair mais pacientes daquela especialidade, que eu chamo especialidade de entrada, naquela uma ou duas especialidades principais do seu atendimento, que você gosta mais de atender e que isso traga uma lucratividade maior para você. Outro problema de quem não define quem é o seu cliente, o seu público-alvo, a sua persona. Um outro problema é misturar vários públicos ali no seu atendimento, vários públicos ali na sua recepção. E isso não é bom, porque a gente vai conversar aqui sobre como cada público diferente precisa de um atendimento diferente, requer. As pessoas necessitam de atendimentos diferentes em relação à velocidade na consulta, ou seja, quanto tempo vai durar a sua consulta. Para um público A é diferente de um público C. Né? Valores, por exemplo, de tratamento, valores da sua tabela. Se você atende um público A, você precisa ter uma tabela para o público A. Se for o público C e D, a tabela é diferente. Tá? Então, quando se misturam públicos na sua recepção, você começa a ter alguns problemas ali, né? E não satisfazendo o seu cliente. Você não conhece ele, você não sabe exatamente quem ele é. E o principal no nosso atendimento, para que a gente sempre busque cada vez mais satisfação do nosso cliente, é conhecer quem ele é, conhecer as características dele. A maneira certa é entender quem é o paciente, quem é o cliente. Diferença de público-alvo para persona. É importante a gente conversar sobre isso. Esse termo persona pode ser novo para você. É um termo que está mais relacionado com o comportamento do seu cliente, com o comportamento das pessoas. Aqui o público-alvo você define através de dados demográficos, dados socioeconômicos. Então são dados estáticos. Como? Aqui o público-alvo é o sexo, se são mais homens ou mais mulheres que você atende, né? Faixa etária, né? Idade. Então, qual é a faixa etária do seu público ou de quem você quer atrair para o seu atendimento? O meu público é mais de adolescentes, né? Então, entre 10 e 18 anos, esse é o meu público principal. Ou eu faço reabilitação oral, é a especialidade minha de entrada. Então, quem é o meu público principal em relação à idade, faixa etária? É de 30 a 60 anos, por exemplo, tá? Então, aqui o público-alvo são dados demográficos. Onde mora, né? Que bairro? Onde mora diz alguma coisa sobre a condição socioeconômica dessa pessoa, certo? Então, quanto ganha? Né? Quanto ganha? Qual é mais ou menos uma faixa de salário? Se tem carro, bens,
bens materiais, bens móveis, bens imóveis, né? Se tem carro, se não tem, se vai de ônibus, se tem casa própria. Isso diz algo sobre quem a pessoa é, mais dados demográficos, né, e socioeconômicos. A persona é uma pessoa, né, e eu costumo sempre recomendar que você desenhe o seu cliente ideal. Então, a gente está aqui numa aula de quem é o seu cliente. Então, vamos imaginar aqui que você seja um ortodontista e que a sua persona, quem você quer atrair para o seu atendimento, quem você quer mais ter entrando no seu consultório, na sua clínica, seja adulto, então ortodontista, e que seja principalmente mulheres são mais focadas em estética, buscam mais, têm mais esse desejo por estética, e a ortodontia está muito ligada a isso. Isso você pode fazer na área de harmonização, de estética, de reabilitação oral, de odontopediatria, qualquer área, tá? Endodontia. Vamos colocar aqui um exemplo de que eu queira vamos desenhar uma mulher aqui. Então, a minha persona é vamos colocar aqui o nome dela, Beatriz. E é importante colocar um nome, tá? Você vai desenhar uma pessoa, Beatriz. Colocar uma idade para ela. Então, quem eu quero mais ter no meu consultório não são os adolescentes, eu quero pessoas adultas. Mulheres, podem ser homens também, vão ser atendidos? É claro que sim, mas eu vou focar nesse público aqui, mais ou menos aqui 35 anos. Então, aqui na persona, você não define por faixa etária, você já define uma idade para ela. É uma pessoa mais concreta. Então, a persona você consegue ver, você consegue desenhar, visualizar, tá? E é importante fazer o desenho dela. Você desenhe lá quando você for definir o seu cliente ideal, tá? Então, é a Beatriz, ela tem 35 anos. E aí você coloca lá o bairro onde ela mora, né? Mora aqui no bairro X da sua cidade. Tem filhos? A maioria dos seus pacientes hoje, dos seus clientes, tem filhos ou não? Né? Seria interessante atrair mais mulheres com filhos ou sem filhos? Então, cabe aqui uma avaliação. Então, vamos colocar aqui, ó, 2 filhos. Ah, Carla, realmente eu estou pensando aqui, os meus pacientes, os meus clientes, a maioria tem filhos, sim. Então, ok, você está desenhando o seu público ideal, o seu paciente ideal. Público não, público-alvo é em relação a dados demográficos, estáticos, tá? Aqui você está desenhando uma pessoa. Ok, você começou com dados estáticos aqui, só que aí vem os comportamentos. O que é importante ao se definir a sua persona? É entender como ela se comporta. Então, não apenas onde mora, se tem carro, se vem de ônibus, não. O que é importante aqui? Definir o que ela quer da vida dela. Então, é uma mulher que trabalha fora ou não? Ou fica em casa e cuida dos filhos? É uma mulher que deseja o que para a sua vida? O que ela quer? Como ela quer se sentir? Então, você começa a trazer aqui personalidade. Você começa a trazer sentimentos. E a gente, é claro, sempre para fechar tratamento, é preciso ter conexão com o seu potencial cliente, senão ele não se torna cliente. Se ele não se conectar com você, se você não buscar nele quais são os desejos e os medos que ele tem. Então, quando você já começa a definir isso antes, e aí você vai definir dentro dos seus cadastros de pacientes, ou você vai definir, se você ainda não tiver um consultório próprio e estiver se planejando para abrir você vai definir quem você quer atrair para o seu atendimento. Entender quais são os desejos e os problemas que o seu cliente tem.
Eu pus até em vermelho isso, porque isso aqui é fundamental, isso aqui é crucial para o cirurgião dentista ter sucesso dentro do atendimento dele. É entender, é definir, é escrever quais são os desejos da Beatriz. O que ela quer para a vida dela, não só em relação aos dentes. O dentista muitas vezes fica preso aos dentes, ao sorriso. Na verdade, o que um sorriso bonito, harmônico, vai trazer para a vida da Beatriz? Quais são os desejos que ela tem? E aí, pensando nisso, pensando nos desejos, ela deseja conseguir um emprego, ou ela deseja ser aceita socialmente, ela deseja que as amigas achem ela bonita, ela deseja ter um relacionamento amoroso. Então, o que ela deseja? Quais são os desejos dela? E aí você vai buscando essas informações, eu vou dizer aqui como. Quais são os problemas que ela tem em relação ao sorriso? E aí você vai pensando nos pacientes que já passaram com você em consultas anteriores. Quais são os problemas que levam as pessoas, como a Beatriz, a te procurarem? É problema de autoestima? Aquele dente amarelo na frente é um problema de autoestima? Aquele dente apinhado, a gente está falando aqui então do ortodontista. Então, o que leva a Beatriz a procurar você que é ortodontista? É um lateral girovertido? E por que esse lateral girovertido incomoda tanto ela? Pergunte isso na consulta e você vai começar a fazer uma pesquisa ali diretamente com o seu paciente. Isso é importantíssimo e muitas vezes o cirurgião dentista negligencia isso, não conhece, desconhece a importância desse tipo de pesquisa para definição de cliente ideal, quem você quer no seu consultório. Desejos, problemas, ou seja, é aquela pergunta fundamental ali na hora da consulta, na primeira consulta. Por que é que você veio até mim? Ah, doutora, é porque esse meu dente aqui é torto. É assim que o paciente fala, né? E aí você não pode se contentar com essa resposta, não. É importante você perguntar, mas por que esse dente torto te incomoda? E podem existir aqui várias respostas. Pode ser que aquele paciente diga, a Beatriz fala assim, é o meu marido que falou para mim que eu tenho que corrigir, que tá feio assim. Pode ser que a própria Beatriz não tenha vontade de corrigir aquela giroversão. Seja o esposo dela. Pode ser que a Beatriz diga para você que ela não gosta, que ela sempre achou feio aquele dente girovertido e que agora ela decidiu, sempre teve medo de usar aparelho, olha só, da dor, da estética, do desconforto, mas que agora finalmente ela decidiu fazer essa correção, porque isso sempre incomodou. E aí você pode ir mais longe e perguntar, por que você esperou tanto? Ou por que você decidiu agora? O que aconteceu agora para você decidir corrigir isso? E aí você vai buscando os desejos da Beatriz e os problemas que ela enfrentou até aquele momento por causa daquele dente girovertido. E você vai entender muito mais sobre ela. Só de fazer essa pesquisa na consulta, você vai se conectar já muito mais com ela. Porque eu posso afirmar que pelo menos 99% dos cirurgiões dentistas não fazem tantas perguntas assim na consulta. Tantos porquês. Então, por que você veio aqui? Mas por que isso te incomoda? E por que você decidiu me procurar hoje, então? Por que não procurou um cirurgião dentista antes? Há 5 anos atrás, há 10 anos atrás?
E aí você vai lá e você anota tudo isso. Você já está fazendo uma pesquisa direto com a pessoa que você quer ter mais dela no seu atendimento, tá? Então, aqui a Beatriz, a persona, quando você desenha a sua persona, é um comportamento, tá? Então, eu não estou falando aqui que você tem 3 especialidades, você atende 3 áreas diferentes, que você precisa parar, deixar de atender alguma área para focar na outra. Não necessariamente, só se você quiser. Mas em relação à divulgação, a posicionamento e a planejar todo o seu atendimento, isso é importante sim, tá? Planejar, aqui quando eu falo de entender o bairro onde as pessoas moram, onde a Beatriz mora, então vamos supor que na sua cidade exista um bairro classe A e você quer atender aquele público, você quer atrair aquele público. E para aquele público, você sabe, você fez uma pesquisa, você sabe que é importante ter um consultório próximo. São pessoas que não querem atravessar a cidade, não querem se deslocar para longe para receberem um atendimento odontológico, médico, qualquer que seja. Quando vão fazer compras, isso é entender o comportamento. Comportamento é, o seu público quer proximidade, facilidade de acesso. Sabendo disso, qual vai ser a localização ideal para o seu consultório, para a sua clínica? Dentro daquele bairro ou muito próximo dali. Você conhecer, você definir quem é o seu cliente, conhecer as características dele é muito importante, porque isso direciona não só o seu atendimento, mas a sua localização, né, o tipo de comunicação que você vai usar, que você vai ter com o seu paciente, com o seu cliente. Como assim comunicação, Carla? Dentro da sua recepção. Como é que você vai comunicar todos os procedimentos ali que você faz? Muitas vezes as pessoas, os clientes, potenciais clientes, chegam atraídos, vamos colocar aqui para uma divulgação de ortodontia, e não sabe que você faz também procedimentos de harmonização facial. E aí a sua comunicação na recepção deve ser nesse sentido, dele ter esse conhecimento. Como é o conforto na sua recepção? Pacientes mais maduros, próximos ali da terceira idade, já na terceira idade, já precisam de um conforto um pouquinho maior ali, né? Uma poltrona mais acolchoadinha. Então, dependendo da faixa etária, dependendo da condição socioeconômica, você vai direcionar a decoração da sua recepção, o conforto, a sua recepcionista, que perfil deve ter de acordo com a sua persona. Então, se o atendimento é de odontopediatria, é preciso ter um consultório mais alegre. A pessoa ali da recepção, a recepcionista, precisa ser alegre, precisa ser comunicativa, gostar de criança, a sua auxiliar também, se você tiver uma equipe. Se não, se for um público mais maduro, um público ali mais sério, um público de executivos, por exemplo, como é que deve ser a sua recepcionista? Como deve ser a comunicação dela? Será que ela precisa falar bem? Ter um ótimo português? Então, tudo isso gira em torno do seu cliente e você conhecer quem é ele. Se você não sabe quem é ele e abre as portas para qualquer pessoa entrar, você não tem a menor ideia se você está atendendo bem, satisfazendo os desejos dele ou não. Um público A, B, costuma gostar de mimos, né? Ser mais paparicado, mais mimado. E é uma característica comportamental. Consultas mais longas, né? Conversar mais com o profissional. Já um público C e D, e até em relação a valores da sua tabela, né? Valores de procedimento, o público C e D, né? Você precisa ter, e ele aceita bem isso,
um atendimento mais eficiente, né? Mais, vamos dizer, consultas menores, né? Um atendimento que você vai se conectar sim, mas num tempo mais reduzido, sem perder a qualidade no tratamento, a qualidade técnica, tá? E aí, continuando aqui com a Beatriz, quais são os desejos, quais são os problemas? Ela consome, né? Então, o que está dentro da definição de persona também é que marcas ela gosta, o que ela costuma consumir. Será que viaja? Viaja para onde? Viaja só nas férias? Viaja com os filhos, a família toda? Vai para fora do país ou não? Né? Como é que ela consome? Faz compra online ou não? Paga no cartão de crédito? Gosta mais de boleto? De crediário? Costuma pagar mais do dinheiro? Isso vai direcionar suas formas de pagamento, por exemplo. É uma dúvida que muitos dentistas têm. Quando você entende o seu cliente, por exemplo, um cliente que paga tudo no cartão de crédito. Então você precisa ter uma maquininha de cartão de crédito. O que ela segue nas redes sociais? Que rede social ela está? Então vamos colocar aqui. Rede social. Muitos me perguntam, Carla, onde é o melhor lugar para eu divulgar o meu consultório? É no Instagram? É no Facebook? Eu tenho que ter um canal no YouTube? Para onde eu vou? Para onde eu vou? É importante você saber onde está o seu cliente. Eu não sei para onde você vai, mas onde é que está o seu cliente? Aí é o lugar para onde você deve ir. E o que é importante? Que isso aqui precisa sempre estar sendo reciclado. O mundo está em constante mudança. E sempre é fundamental, importantíssimo, você entender o seu cliente. Tá? E aí eu vou dizer como? Como é que você vai fazer isso? Carla, tá bom, eu entendi. Entendi a diferença entre o público-alvo e a persona, eu entendi que eu preciso definir quem é o meu cliente, mas como é que eu faço isso? Você vai fazer, é claro, uma pesquisa para decidir, para definir isso, para descobrir. Tá? Então, para você descobrir se você já tem uma lista de cadastros, quem é o seu cliente, é preciso que você faça uma pesquisa entre eles. E a pesquisa pode ser feita de várias formas. Ou você, numa consulta, em cada consulta, toda consulta que você fizer, você já fizer algumas perguntas para ela, tá? Aqui para definir a sua persona, que eu já dei aqui algumas dicas de perguntas. Na sua recepção, você pode deixar uma pesquisinha aqui para definição de dados demográficos, de condição socioeconômica, que aí você não vai perguntar isso dentro ali da sala clínica, tá? Mas em relação a comportamento, sim, porque você pode criar ali uma conversa com o paciente, sem dizer que é uma pesquisa, né? E você fazer algumas perguntas dessas, que rede social que tá mais, se viaja, né? Tipo de consumo, que marcas que gosta, e aí buscando essas informações. Se tem filho, se é casado, se não é, né? Se é divorciada. A idade, aí você tem no cadastro da paciente. Então você, pelos seus cadastros, no cadastro você já tem alguns dados desses, era para ter pelo menos, né? O sexo, a idade, o bairro onde mora, sim. Então você pode criar algumas perguntas de uma forma muito simples ou deixar no balcão da sua recepção, tá? Então a dica para colocar isso aqui em prática é para descobrir quem é o seu cliente. E aí entender como deve ser o seu atendimento, qual a localização ideal do seu consultório, como deve ser a sua comunicação com ele e principalmente aqui, como ele consome e onde está a atenção dele. Onde está a atenção dele vai direcionar onde você vai fazer a sua divulgação. Tá? Então isso é fundamental. Ele compra onde ele vê as publicações,
as divulgações, as propagandas dos produtos que ele consome? Onde é que ele está vendo isso? Será que é lá no Facebook? Será que é no Instagram? Ou não? Então, você vai entendendo o comportamento de consumo do seu cliente. E isso é fundamental para você acertar no local da sua divulgação, para você acertar no conteúdo, no assunto que você vai colocar ali, por exemplo, nas redes sociais. Carla, essa é uma dúvida muito frequente. Carla, que tipo de conteúdo, o que é que eu coloco? Sobre o que é que eu falo para as pessoas ali nas redes sociais? Eu vou fazer um vídeo sobre o quê? Eu vou fazer uma divulgação sobre o quê? Sobre o quê? Sobre a Beatriz, sobre os problemas dela, sobre os desejos que ela tem, que a levam até o seu consultório. Por isso, quando você tem bem definido quem é a sua persona, e você pode até ter mais de uma persona, pode ter duas, sim, no seu consultório, no seu atendimento, mas defina uma de cada vez. Você já tem na sua mão, porque você fez uma pesquisa, você começou a perguntar para ela, você fez uma pesquisa sobre o que ela quer, sobre os desejos dela em relação à vida dela. E que você pode ajudar como cirurgião dentista, que você pode resolver aquele apinhamento dentário que traz uma baixa autoestima para aquela pessoa, para a Beatriz. E você fala sobre isso com ela. Você fala sobre isso na sua divulgação, nas redes sociais. Você entende qual é o desejo dela. O desejo dela é não ter mais essas ruguinhas em volta dos olhos. Esse é o desejo dela. E você entendeu isso porque você fez uma pesquisa sobre isso. E você faz a harmonização. E você quer atrair esse público. E aí você fala sobre esse desejo. E por que é que ela tem esse desejo? Por que é tão importante não ter as ruguinhas? Para parecer mais jovem? E aí na sua consulta você vai trazendo isso. Por quê? Por que você quer, né, colocar uma toxina botulínica aqui? Porque você veio para fazer uma aplicação. E ela vai contando para você. E isso tem que estar atento e anotar. É preciso anotar, isso é uma pesquisa valiosíssima que você faz no seu consultório. E aí então você vai para descobrir quem é o seu cliente, você vai nos seus cadastros, você consegue definir aqui o seu público-alvo. E numa pesquisa que você pode deixar no balcão, no papel, de uma forma muito simples, e uma urna para a pessoa dobrar ali e colocar na urna, ou você pode criar um formulário, se você quiser mandar algo mais elaborado, né, pelo WhatsApp, por exemplo, ou por e-mail, você cria um formulário no Google Forms, é bem simples de fazer isso, chama Google Forms, e você coloca ali algumas perguntas que vão te direcionar para você definir a sua persona, tá? Então, aqui está ligado, definir quem é o seu cliente está intimamente relacionado a fazer uma pesquisa, né? Quem é aquele público, aquela pessoa que você quer mais no seu consultório? E eu volto a dizer, você pode sim atender várias áreas diferentes, mas quem é o principal? Qual é a área principal? Ou se são várias áreas diferentes, várias especialidades diferentes na clínica, quem é o meu público? Quem é aquele grupo de pessoa principal que eu quero no meu consultório? Definindo isso, você define todo o seu atendimento em torno dessa persona. Vou dar um exemplo aqui. Tem um cirurgião dentista, eu não sei o nome dele, não me lembro, de Ribeirão Preto, que ele se posicionou como o dentista das noivas. Então, quem é a persona dele? É uma noiva. Numa determinada faixa etária, deve ter uma idade X, ele atende noivas. Numa classe socioeconômica, se não me engano, AB, e ele faz toda a divulgação do consultório dele, tem lá um lustre todo de cristal, como se fosse
ali um salão de festa para noivas, é a recepção dele ali, e ele faz toda uma divulgação se posicionando como o cirurgião dentista das noivas. Ou seja, faz todo o tratamento para preparar a noiva para o casamento. Então, não é porque ele é o dentista das noivas que ele não atende mais ninguém, mas ele tem um posicionamento. Ele atrai por esse nicho de mercado, por esse grupo específico de pessoas. E aí ele entende tudo sobre essa noiva. E ele sabe onde divulgar, faz parcerias com cerimonialistas. Então ele sabe exatamente onde a noiva vai e ele está lá também. Onde está a atenção, onde está o desejo, o que as noivas querem, tá? E isso é fundamental. Então a dica é: faça uma pesquisa. Faça pesquisas. Quem já tem uma quantidade aí de cadastros, Carla, eu tenho, Carla, eu tenho 500 cadastros. Já dá para fazer uma boa pesquisa, né? Só que se é tudo no papel, você vai ter mais trabalho para buscar quem você está atendendo hoje, quem hoje é a sua persona. E aí você entender, será que eu quero continuar nesse caminho? Se sim, ótimo, aí eu vou entender mais sobre ela, e aí eu quero divulgar o meu consultório, eu vou entender quais são os problemas e os desejos, eu vou entender como é que essa pessoa consome, onde ela está, e eu vou atrair mais dela para o meu consultório, para o meu atendimento, para a minha clínica. Então, faça pesquisas. Carla, não tenho cadastros, estou começando, estou no comecinho. Então, defina quem você é, isso é ótimo. Defina quem você é, quem você quer para o seu atendimento. Quem ainda não iniciou, está abrindo agora o consultório, está iniciando agora, tem aqui a chance de já começar da maneira certa, que é justamente definindo quem quer para o seu atendimento. E aí define localização, recepção, ambientação da recepção, música ambiente. Eu tenho um monitor na parede, o que é que eu vou divulgar ali? Eu vou deixar no canal aberto ou eu vou aproveitar, criar uma comunicação que traga valor para quem está ali na minha recepção? Tá? Então é muito importante essa definição. Na sua consulta, aproveite a consulta e faça mais perguntas. A pessoa que está ali, o seu potencial cliente, vai gostar de conversar um pouquinho mais com você. Ela vai perceber que você está interessado na vida dela. Se tem filho, se não tem. Onde é que o filho estuda? Estuda em escola particular ou em escola pública? Mas quando você pergunta, onde é que seus filhos estudam? Ela vai dizer, é na escola X, e você sabe, né? Se é particular, se é, ou pode até perguntar, onde que é a escola? Tá? E você vai fazendo essa pesquisa com os seus pacientes, tá bom? Isso aqui é fundamental, isso direciona o dentista, é a direção para ser mais valorizado, para ter um posicionamento, para ser visto como uma referência na sua área, na sua cidade, na sua região, e para ter um retorno financeiro, para chegar no seu 25 em 1 na odontologia. Isso vai começar a te direcionar para ter esse resultado.